Olá, amigos do canal Redemptores Mater. É muito bom recebê-los em nosso canal. Pedimos que se inscrevam e cliquem o seu joinha. Dessa forma, cada um contribuirá para o conteúdo chegar a mais pessoas que talvez estejam precisando dele. Em uma outra oportunidade, já mencionamos os 5 grandes discursos de Jesus no Evangelho de São Mateus: o Sermão da Montanha, o discurso missionário, as parábolas. No capítulo 18 está o 4º desses discursos e trata da igreja. Somente 2 vezes no Evangelho de Mateus, Jesus usa a palavra eclésia, palavra grega usada para igreja ou assembleia. Nossa leitura é de Mateus 18, versículos 15 a 20. Jesus instrui os apóstolos sobre o que fazer quando um irmão peca contra o outro. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. É muito importante nos darmos conta de que Jesus está falando a seus discípulos nessa passagem. Aos apóstolos em particular e não às multidões, ao povo em geral. É o Mestre ensinando os seus discípulos. A leitura dos versículos anteriores do mesmo capítulo 18 mostra que Jesus não está falando de um irmão de sangue pecando contra outro, mas de irmãos de comunidade, discípulos em conflito, apóstolos em conflito. Então, o contexto é de um processo de correção fraterna dentro da comunidade cristã. Nesse processo, Jesus apresenta 3 passos para lidar com o conflito e o pecado na comunidade. Primeiro, uma correção fraterna individual. Aqui devemos reconhecer como negligenciamos esse passo, pois o mais comum é falar do que nos fizeram para terceiros, e não com a própria pessoa que nos atingiu, que nos feriu. Porém, para Jesus, não há titubeio em que dentro de sua igreja e entre seus discípulos é preciso começar conversando entre os 2 envolvidos apenas. Não devemos envergonhar o outro na frente de ninguém, e sim dar-lhe a conhecer o seu erro a sós, na esperança de que voltará atrás, se arrependerá, se desculpará. É uma correção não só individual, mas também fraterna, que cuida do outro. O segundo passo, quando não houver arrependimento, ou sequer reconhecimento de que houve um erro, e ambas as coisas são muito comuns também, segundo Jesus, é chamar mais 1 ou 2 pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas da igreja. Ele usa uma linguagem quase jurídica do Antigo Testamento. O livro do Deuteronômio, no capítulo 19, versículo 15, diz assim: Não será admitida contra um homem somente uma testemunha, qualquer que seja o crime, falta ou delito. Só se tomará a coisa em consideração sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Era a lei dos julgamentos no antigo Israel. Alguém trazia uma questão contra outra, especialmente um crime com uma pena muito grave. Jesus adota essa regra também para a igreja, para os conflitos entre seus membros. As testemunhas atestarão que aquele irmão não quis ouvir ou não quis se arrepender. E ainda com as testemunhas, a pessoa pode permanecer no mesmo estado, sem se arrepender. O maior impedimento para a conversão não é o próprio pecado, mas a dureza de coração que recusa perceber o que se fez
e aceitar a graça e o perdão que Deus sempre quer dar a quem se arrepende. E que todos devemos dar, como rezamos no Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então Jesus ensina o terceiro passo, falar do fato à igreja. Obviamente não se trata da edificação, da estrutura do templo, e sim ao grupo dos fiéis, aqueles que foram convocados em assembleia, eclésia. Como vimos 2 vídeos atrás, essa palavra era usada nos tempos antigos para se referir ao povo de Israel, eleito pela aliança, que se reunia para adorar no templo. O povo e o edifício, também lá em Israel, eram diferentes. E havia a autoridade do templo, os sacerdotes, os levitas, o sumo sacerdote. Quando Jesus aplica essa etapa da correção fraterna, ele está se referindo particularmente à Assembleia dos Líderes dos Fiéis. Vê-se isso porque ele explica, se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Isto é, seja tratado como alguém que não quis ficar na comunidade de discípulos. Alguém que se afastou da comunhão com o corpo dos discípulos, que se excomungou, saiu da comunhão. Essa palavra era muito peculiar ao judaísmo, no qual 2 pessoas eram especialmente cortadas do templo. Os gentios, que não podiam entrar lá por serem considerados impuros, e os coletores de impostos, vistos como estando em perene estado de impureza, por trabalhar com os gentios, sendo considerados pecadores que exploravam os israelitas, cobrando taxas indevidas e levando esse dinheiro para o Império Romano, opressor de Israel. Uns e outros eram considerados excomungados da Assembleia do Povo de Deus por estes seus pecados. Fazendo o paralelo com a igreja que Cristo quis edificar, pecadores graves que se recusassem ao arrependimento estariam se colocando fora da igreja, fora do corpo eclesial, da comunidade dos discípulos de Jesus. Parece até uma atitude muito forte de Jesus, tão diferente da inclusão que ele normalmente praticava, indo aos pecadores, publicanos, inclusive coletores de impostos, amando-os. Sim, a atitude e a mensagem de Jesus Cristo eram de amor e reconciliação, mas também demandavam arrependimento do pecado. Ele sabia muito bem como o pecado é uma barreira para a comunhão verdadeira e o amor, como ele fere os relacionamentos e divide as comunidades. Quando começou seu ministério público, Jesus exortava: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E disse ainda: se estiveres para vir fazer tua oferta diante do altar e tiveres algo contra teu irmão, vai primeiro reconciliar-te e depois vem trazer a tua oferta. Para a mulher adúltera, vai e não peques mais. É o reconhecimento do erro e o pedido de perdão que restabelecem a comunhão. Não há contradição com sua mensagem de amor. Por outro lado, quando alguém passa a ser tratado como um gentil ou um coletor de impostos, podemos perceber 2 dimensões. A negativa é a de sair da comunidade. A positiva é que estas pessoas que saem precisam ser evangelizadas. Quem está na comunidade precisa levar a boa nova a quem não está. Não significa uma situação de separação permanente, nem uma exclusão definitiva. Significa que aquela pessoa precisa de mais conversão, de uma nova conversão. Os membros da igreja devem procurar apresentar-lhe de novo o Evangelho, de modo que possam vir a ser tocados pela palavra e queiram se arrepender e se reintegrar na comunidade. Dentro de todo esse contexto, vêm os versículos seguintes. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Há 2 semanas atrás, falamos do primado de Pedro e de como Jesus, no capítulo 16 de Mateus, usou essa mesma linguagem, dando a Pedro a autoridade para agir como seu representante e primeiro entre os apóstolos na igreja. Falávamos de uma espécie de primeiro-ministro do reino dos céus, atrás apenas do próprio Cristo. Também aos demais apóstolos Jesus deu autoridade de ligar e desligar. Essa autoridade se estende aos sucessores de Pedro, os papas, e aos sucessores dos demais apóstolos, os bispos.
Eles são as colunas, as fundações, os pilares da igreja. Também eles têm autoridade de ensinar e de declarar se o discípulo está ou não em comunhão com o todo. De fato, lemos em Lucas 22 como Jesus disse aos 12 apóstolos: Disponho para vós o reino, como meu Pai o dispôs para mim, a fim de que comais e bebais a minha mesa em meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A diferença é que só a Pedro Jesus entregou as chaves do reino, fez dele a rocha e depois lhe disse: Apacenta meus cordeiros. Eu roguei por ti para que a tua fé não falte. Tu, uma vez convertido, confirma teus irmãos. Pedro foi constituído acima, como chefe de todos e representante direto de Jesus. Podemos nos perguntar nesse momento o que o mestre quer dizer quando prossegue: se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Retirando essas frases do nosso contexto, muitas vezes as interpretamos como se fosse o seguinte: se 2 cristãos estão de acordo sobre algo e rezam a respeito, então tal coisa deveria acontecer. Esquecemos que Jesus, neste trecho do Evangelho, fala da autoridade apostólica de ligar e desligar, e do poder particular, especialíssimo, da oração dos seus apóstolos. É assim que acontece, por exemplo, nos concílios, desde o início da Igreja. Por volta do ano 50, tivemos o primeiro, o Concílio de Jerusalém, em que os apóstolos se reuniram, rezaram e, escutando o Espírito Santo que assistia à sua oração, resolveram que os gentios não precisavam se circuncidar para se tornarem cristãos. Essa tradição de se reunirem os bispos como Papa em concílios persiste até hoje. O último concílio que tivemos foi o Vaticano II. Os sucessores dos apóstolos se reúnem para rezar e escutar o Espírito, tomando decisões vinculantes em matérias de fé, moral ou disciplina. Não se está excluindo um poder da prece comunitária dos cristãos, das reuniões de cristãos para suplicar especialmente ao Senhor. Sempre há mais poder na oração em comunidade do que na individual. Deus reúne uma igreja em torno de si, e não uma multidão de indivíduos isolados. Reúne o seu povo, eleito e escolhido. A Trindade é comunidade e nos cria para a comunhão com ela e entre nós na sua igreja. Todavia, é a oração dos líderes dos discípulos, como esclarece Jesus, que tem essa autoridade de vincular todos os membros. É disso que se trata em Mateus 18, 15 e seguintes. A esses líderes deverá ser conduzido aquele irmão que não se arrepende, nem em particular, nem diante de 2 ou 3 testemunhas. Rezando, aqueles que têm autoridade de ligar e desligar dirão se o irmão se manteve ou não na comunhão com a sua atitude. Um tempo de afastamento pode ser dado na esperança do retorno do fiel, que deverá ser buscado e evangelizado. É tempo de remédio para a cura. Então, o ensinamento de Jesus começa com uma postura pessoal que todo cristão deve ter, de procurar o irmão e tentar a correção fraterna, percorrer um caminho de reconciliação na verdade. Alguns leigos têm uma responsabilidade especial nisso, com a qual há uma autoridade, como os pais em relação aos filhos, os padrinhos em relação aos afilhados. Quando o primeiro passo não resolver, nem com algumas testemunhas, caberá à Igreja, em sua autoridade, por meio do Papa e dos bispos, orar, discernir e ligar ou desligar. Vejamos o que diz o Catecismo da Igreja, o compêndio do ensinamento dos bispos e do Papa, dos sucessores dos apóstolos, que receberam de Cristo a sua autoridade. No parágrafo 553, o Catecismo interpreta a linguagem do ligar e desligar de Mateus 18. Jesus deu aos apóstolos 3 formas de autoridade. O poder de ligar e desligar significa a autoridade para absolver os pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares na Igreja. Com efeito, João, no capítulo 20, versículos 22 e seguintes, relata como Jesus disse aos apóstolos: a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem não perdoardes os pecados,
não serão perdoados. Se perdoarem, estão ligando. Se não perdoarem, estão desligando. Essa é a primeira forma de autoridade: absolver e reconciliar com Deus e a Igreja pelo sacramento da confissão. A autoridade doutrinal, como vimos no outro vídeo, compreende-se pela própria linguagem do ligar e desligar, a mesma dos rabinos, para referir os ensinamentos vinculantes para os judeus, feitos pelos fariseus, que ocupavam uma posição de autoridade para ensinar a doutrina e interpretar e administrar a lei de Moisés. Em Mateus 23, Jesus ajuda a esclarecer isso, dizendo que as pessoas devem observar e fazer tudo o que os fariseus dizem, mas não o que eles fazem, pois eles dizem e não fazem. Já o poder disciplinar também vem do ligar e desligar e é referido ainda no parágrafo 1463 do Catecismo. Alguns pecados particularmente graves são passíveis de excomunhão, a pena mais severa, que impede a recepção dos sacramentos e o exercício de certos atos eclesiais. A absolvição será dada pelo Papa, pelo bispo local ou por sacerdotes autorizados por eles, salvo em caso de perigo de morte, em que qualquer sacerdote pode absolver de qualquer pecado e de qualquer excomunhão. No parágrafo 1445, o Catecismo esclarece que as palavras ligar e desligar significam o seguinte: aquele que excluirdes da vossa comunhão será excluído da comunhão com Deus. Aquele que receberdes de novo na vossa comunhão, Deus o acolherá também na sua. A reconciliação com a Igreja é inseparável da reconciliação com Deus. Isso é muito importante. Muitas pessoas acham que não precisam da Igreja, que se dirigem diretamente a Deus. É uma ideia individualista de cristianismo, diferente daquela que Jesus criou. Se Jesus afirmou que quem recusa se arrepender, mesmo quando foi corrigido pela Igreja, é excomungado ou tratado como gentil e cobrador de impostos, ele está pressupondo uma só Igreja, não muitas denominações. Ou bastaria para quem fosse afastado de uma dessas denominações dirigir-se à seguinte naquela rua e ficar em comunhão com ela, o que não faz qualquer sentido. A única forma de Mateus 18 ter sentido é aquela em que Jesus está fundando uma igreja sobre Pedro com os apóstolos, como disse em Mateus 16. E isso pressupõe comunhão, ou falta de comunhão, com esta mesma igreja, a Igreja Católica Apostólica. Não a chamamos apenas católica. Católico significa uma só doutrina, um só batismo, significa ser universal, estar em todo o mundo. Mas é também a Igreja Apostólica, cujas fundações são os 12 apóstolos e que chegou a nós pelos sucessores deles. Além disso, nos dias atuais, o ensinamento de Jesus pode ter sido acrescido de um problema a mais. Porque, no relativismo do nosso mundo pós-moderno, difunde-se a ideia de que cada um tem a sua verdade, que tudo é escolha pessoal. Dessa forma, procurar uma pessoa para corrigi-la, por mais amor que se empregue nesse ato, acaba parecendo para muitos como um julgamento ou uma condenação da atitude tomada por aquele. Isso se tornou quase um tabu. Contudo, sabemos que o cristianismo não é uma religião líquida, amorfa, sem pilares, de propriedade de cada um. É a religião do encontro com uma pessoa, da decisão de seguir essa pessoa encontrada e procurar imitá-la, agir como ela, pensar como ela, olhar como ela. Jesus Cristo, o fundador da Igreja, é essa pessoa. Só Ele é Mestre e Senhor. Como disse Pedro, a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações. Não deixe de conferir as nossas playlists, feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros.